boa tarde, boa noite. Eu quero dividir algo com vocês. Meu nome é Alessandro Bozão e você está no canal Escutatória. Esse canal nasceu com dois objetivos e com duas referências. A primeira, aquilo que Tiago fala, no capítulo 1, sobre sermos pacientes em ouvir. Você já percebeu que grande parte de nós temos uma facilidade tremenda em falar, mas não de escutar. Ou talvez não falamos muito, mas temos uma facilidade de ouvir, mas não escutar. E existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam ser escutadas. E muitas vezes só somos aptos apenas em falar ou fingir que damos atenção, né? E o objetivo desse canal é que eu e você possamos puxar um pouquinho o freio de mão e aprender a ouvir um pouquinho o próximo, o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, aprender um pouco nessa antimônia, vamos dizer, teológica da vida, dessas vertentes de várias verdades que nos rodeiam. E o segundo objetivo, a segunda referência, foi uma frase do Rubem Alves, onde ele fala que ele viu muitos cursos de oratória à venda, mas quase nenhum de escutatória. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Nesse primeiro episódio, o tema é o que o eu do presente, com a experiência que eu tenho hoje, o que o eu do presente falaria para o eu do passado. E muitos amigos, muitos convidados de diversos nichos vão estar respondendo a mesma questão. Não é um debate, mas sim trechos onde cada convidado fala um pouquinho da sua cosmovisão sobre o assunto. Então seja muito bem-vindo. Aproveita para nos seguir nos canais, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Nos siga para você ficar por dentro. Você pode também enviar suas sugestões de tema, sugestões de convidados, que vai ser muito legal e importante para nós. Deus abençoe a tua vida e uma ótima escutatória. O que você deixou de ser quando cresceu? É uma pergunta bastante reflexiva aí, mas desde que o Alessandro me fez essa pergunta, eu comecei a me questionar muito que tipo de criança eu fui e que tipo de adulto eu me tornei, né? E nessa reflexão eu me dei conta que eu era uma criança muito reprimida, com medo de se expor, com medo de ser vulnerável, com medo de desagradar. E com muito autoconhecimento eu pude acolher essa minha criança interior. E é incrível, né? A quantidade de energia que a gente gasta tentando evitar as nossas sombras, tentando evitar as nossas partes difíceis, quando na verdade, né, são elas que nos fazem únicos, quando na verdade são elas que nos libertam. Então, ao crescer, eu pude me libertar dessa gaiola, né, de tentar agradar e tentar de ser o que o outro espera de mim. Então hoje eu tenho a liberdade e a coragem de ser quem eu sou, né, de aceitar a minha autenticidade e viver dessa forma. Espero que você também possa aceitar e ter coragem de ser o que você é, o que você nasceu para ser, para viver uma vida autêntica, com um propósito e com sentido. Eu sou o pastor Anderson, da Igreja Evangélica Apostólica Missão Urgente, de Itu. Hoje eu tenho 50 anos de idade. O que eu falaria para mim quando eu era mais jovem? Quais eram os meus sonhos? Qual eram os meus planos na juventude? Eu não tinha uma ilusão de andar armado, de ser policial, de fazer as coisas. Mas o caminhar da minha vida me levou para a igreja. Me colocou como pastor local dessa igreja. E eu acredito que tudo que eu falasse para mim quando eu era mais jovem, eu não ia escutar, porque eu era muito arrogante, muito
prepotente. A juventude traz isso. A juventude nos deixa na ilusão que a gente sabe tudo, que a gente tem tempo para tudo. Eu fui criar juízo depois dos 35 anos que eu comecei a caminhar com Jesus, que eu fui transformado, que eu fui aprendendo. E comecei a estudar, comecei a buscar. Fiz faculdade, fiz pós, tudo depois que eu comecei a ouvir, depois que eu coloquei e diminuí meu ritmo. Mas tudo isso, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse ouvido antes, a minha vida seria outra hoje. Não que eu tenha uma vida ruim, não que eu tenha uma vida má, mas eu teria conquistado mais. Com a experiência de hoje, o que eu diria para o meu eu do passado? Primeiramente, eu falaria para você continuar sonhando. Sonha mesmo, sabe? Tenha planos, objetivos, porque muitos desses sonhos você pode realizar. Lembro que um dos seus sonhos era ser ator, não é? E cá estou eu. Hoje eu sou ator. Mas, aproveitando isso também, a carreira de ator, infelizmente, ela é muito ingrata. É uma delícia. Eu entendo que é mais do que uma profissão, é uma missão. Mas ela tem essa questão da ingratidão. Então, o que eu falaria para você é que continue intenso, viva, aproveite, porque aqui na frente você vai ter boas histórias para contar, né? Como eu conto hoje. Porém, essa coisa de eu tenho que aproveitar o agora, pois amanhã eu posso nem estar vivo. E o amanhã chega, cá estou vivo. Então, viva mesmo, aproveite, mas invista, sabe? Guarde, porque o amanhã chegou e o que eu guardei? Nada. Então, assim, equilíbrio. Eu vi que sempre fui muito 8 ou 80. E aí o preço também é cobrado hoje em dia. Então, eu falaria, como conselho, um pouco mais de equilíbrio. Viver, curta, aproveite, sonhe, mas também pense no amanhã, porque o amanhã chega. Oi gente, eu sou a Andréa, eu estou hoje aqui a convite do Pastor Bozão, que me provocou a refletir sobre a seguinte pergunta: o que a Andréa de hoje diria para a Andréa do passado? Eu diria a Andréa do passado que ela não se envergonhasse da sua trajetória, que ela cultivasse mais sentimento de gratidão do que autocobrança, autocrítica, que ela se permitisse sim também aos erros, porque os erros que houveram fez com que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje. E acima, sobre tudo isso, eu daria parabéns para a Andréa, porque ela fez a melhor escolha da vida dela, que é andar e caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu deixei de ser quando eu cresci? Perguntinha que me tirou algumas horas de paz. Porque eu gosto muito e fico muito desconfortável também com novos pensamentos. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas depois de muito pensar, eu deixei de ser principalmente inocente. E eu explico, não inocente de uma forma ruim ou de uma forma boa, mas inocente no sentido de acreditar em tudo que me disseram ou em tudo que eu vejo como as coisas são e acreditar que aquilo é assim porque de fato é assim e sempre foi assim. Então eu sempre perguntei por que isso é assim? E a resposta, porque sempre foi assim, sempre foi comum e eu sempre aceitei. Mas quando eu cresci, eu parei de ter esse tipo de inocência, de aceitar a resposta porque sempre foi assim, e comecei a pensar um pouco mais sobre o assunto, e principalmente pensar por que sempre foi assim, e por que isso não pode ser mudado agora. Quem é que vai ser ferido se nisso for mexido agora? Quem é que quer que isso não seja mexido? Então, quando eu cresci, eu deixei de ser inocente. E confesso que eu deixei de ter paz. Porque mexer nesses ambientes é mexer sempre em ambientes hostis. Quando o Bozão me fez essa pergunta, o que o Rubinho de hoje
falaria para o Rubinho do passado e o que o Rubinho do passado deixou de ser e se tornou. Eu falaria para o Rubinho do passado que teve uma vida totalmente destruída, uma vida com drogas, e realmente, se ele se abrisse, ele seria transformado, que havia uma esperança e a esperança estava em Cristo. E o Rubinho do passado, desde o processo de adoção, ele foi uma pessoa marcada, uma pessoa a qual não se aceitava, uma pessoa que queria ser qualquer um menos ele, que não tinha identidade, e precisou passar por todos os processos para que realmente se tornasse o homem que eu sou hoje. Um homem centrado, um homem focado, um homem com identidade, com caráter, um homem a qual Cristo transformou. Espero que você tenha gostado. É um vídeo bem rápido, mas espero que você tenha gostado e espero que tenha falado com você. Deus te abençoe. Olá, sou a Silva Mascarenhas, do Mamacita Tatu. Eu dei início à minha carreira como desenhista em 1993 e como tatuadora eu iniciei em 2001, que foi quando eu conheci o meu amigo Bozão, fazendo uma das minhas primeiras tatuagens. Fiz a primeira tatuagem dele. E o meu amigo Bozão me convidou para participar, né, de um projeto que ele está criando. Achei muito interessante. E a proposta é eu mandar uma mensagem, dizer algo para o meu eu do passado. Confesso que fiquei dias pensando no que eu diria para mim, para o eu do passado. E selecionei algo que considero muito importante mesmo. Então, o que eu quero dizer para Siba do passado, aquela garota que estava ali cheia de sonhos e apaixonada pela arte, que você é incrível, você é incrível. Se ame, se conheça e se cuide, faça terapia. Não se demore onde você sentir que não é querida, porque você é incrível e isso incomoda mesmo, mas não é culpa nenhuma em ser você, não há culpa nenhuma em ser você. Oi, eu sou Elaine Nascimento, psicanalista e atuo na área de desenvolvimento humano. E pensando na questão, né, o que hoje a Elaine, com a experiência de hoje, deixou de ser, né, o que a Elaine de hoje falaria para a Elaine lá do passado. Então pensei bastante nessa questão e uma coisa super importante que hoje eu considero muito importante, eu super falaria para a Elaine do passado: não tenha medo de trocar o certo pelo duvidoso. Porque é uma coisa muito enraizada, às vezes, na nossa cultura, né? De que se tá tudo bem, mesmo não estando tão bem assim, a gente vai seguindo. Às vezes, na hora de trocar um emprego, de mudar realmente alguma coisa na vida e não querer trocar por achar que tá certo. E eu acho muito válido, hoje em dia, trocar o certo pelo duvidoso. Porque o duvidoso pode dar certo e, se não dá certo, no mínimo a gente fica com um aprendizado. Então, assim, essa é uma frase que eu falaria. E se eu pensar o que a Elaine deixou de ser, né? A Elaine lá de trás deixou de ser. O que hoje eu faço que antes eu não fazia? Eu perdi o medo. Eu arrisco muito mais e eu troco o certo pelo duvidoso. O que o Patrick do futuro falaria pro Patrick do passado? Bom, eu acho que eu não falaria absolutamente nada. Porque a partir do momento que eu interferisse lá no meu Patrick do passado, esse Patrick do futuro já não existiria mais. E se o Patrick do futuro viesse falar com o Patrick agora, do presente, eu falaria para ele dar a meia volta e voltar por onde ele entrou. E eu acredito que o meu eu do passado ficaria indagado, perguntaria: mas como assim você não vai me falar o que o futuro me reserva? E eu acredito que é exatamente o desamparo que a gente tem na vida que faz com que a gente se movimente.
nesse momento presente. Esse sentimento, esse incômodo que a gente tem na vida, essa degradação, essa morte constante diariamente, sem ter nenhuma resposta, faz com que a gente continue essa jornada difícil que é a vida. A maioria das preocupações que você vai gastar o seu tempo, a sua saúde, o seu esforço, simplesmente são coisas inúteis. No que se refere a uma espiritualidade, Deus já resolveu tudo, então tudo que você está tentando resolver simplesmente vai ser correr atrás do próprio rabo. Da mesma maneira, a preocupação com o dinheiro, com as coisas da vida. Apenas trabalhe, pegue aquilo que você tem para fazer, comece pelo serviço mais simples, comece por aquilo que é braçal e pode ter certeza que, olhando para trás, todo o resto vai valer a pena. Pensar um pouco menos e se concentrar em entender o que os outros estão pensando, principalmente aqueles que têm uma visão de mundo diferente do que aquilo que nós já temos como certeza, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Quem acha que já aprendeu tudo e que não tem mais nada para absorver, simplesmente perdeu a razão de existir. Pensar dessa forma, sendo obtuso, acreditando que você já alcançou algo que te faz melhor do que os demais, faz com que a sua vida seja apenas cheia de sofrimento. Trabalhe mais, preocupe-se menos, o resto está tudo resolvido.